Jornalismo de verdade. Você acha que o autismo é doença? Sério? Então preste bastante atenção no que esse estudante do 7º ano tem a dizer. O autismo, bom, é uma deficiência, né? O que alguns acham que é uma doença, né? E a gente está provando que não é. Então, a gente tem que aprender a respeitar. Corajoso e curioso, Arthur questionou o auditório. Você já deve ter ouvido algum autista falar que sofreu algum preconceito aqui? Levanta a mão. É uma coisa muito ruim, né? Sim, Arthur, preconceito é algo muito ruim. E uma sessão como esta é para mobilizar a sociedade para derrubar preconceitos, barreiras e promover a inclusão. O Theo é um autista não oralizado, grau 3, com deficiência intelectual, então ele precisa de bastante suporte. Está com 15 anos, 1,83 m e está na escola comum pública, senador. A experiência do Theo mostra que a inclusão é possível. Mas ela é possível quando a lei é cumprida. A partir de 2012, o autista é considerado pessoa com deficiência. Olha que coisa mais bonita e importante. E tem alguns estados, como aqui no DF, alguns médicos que estão dizendo que o autista não é PCD. Então, estão desconsiderando o que essa casa aprovou. E o judiciário, como sempre, colocando o direito de volta. Nessa luta para promover pessoas com autismo, pessoas autistas, familiares e demais envolvidos voltam-se para o trabalho e suporte da ciência. A debatedora aproveitou e fez um apelo em favor do parecer sobre educação inclusiva que está no MEC. Por que o parecer orientador fala tanto de práticas baseadas em evidência? Porque nós temos memória. Não fazem nem 4 anos que todo o Brasil discutia a importância da ciência para salvar a sociedade. É uma escolha hoje acreditar na ciência. É a nossa única oportunidade. Ou fazemos ciência e políticas a sério nesse país, ou nós não conseguiremos avançar nem 1 milímetro no processo de inclusão. Então, fica aqui as minhas palavras e o meu pedido público novamente ao ministro Camilo Santana. Ministro, por favor, homologue o parecer número 50. Esse é um pedido de toda a sociedade, esse é um clamor das redes, esse é um clamor dos pesquisadores, esse é um clamor daquelas pessoas que são comprometidas com a causa da educação inclusiva no nosso país. E veja você, alguns pais estão se descobrindo autistas depois do diagnóstico dos filhos. Eu sou uma mulher autista que foi diagnosticada tardiamente. Eu sou bem diferente do Theo em muitas coisas, porque o Theo é um autista grau 3 e eu sou uma autista grau 1. Mas eu tive problemas na escola, eu perdi a 8ª série, eu tive problemas no trabalho, eu tive problema nos relacionamentos. E se eu soubesse naquela época o que eu sei hoje, eu poderia ter me preservado melhor, eu poderia ter buscado formas mais sustentáveis de me relacionar com as pessoas, eu poderia ter evitado riscos aos quais eu me expus. Eu e meu marido só tivemos, o diagnóstico após o diagnóstico dos nossos filhos. Imagino que isso seja algo muito comum, principalmente para adultos nível 1 de suporte até nível 2, como é o caso do meu marido, de perceber nos nossos filhos as características e também perceber em nós mesmos. E mesmo nós que somos privilegiados, que temos acesso a convênios, e consultas particulares, o quanto demorou para esse diagnóstico chegar. Nós tivemos o diagnóstico por volta dos 40 anos apenas. Descobrimos também que a oferta de diagnóstico e tratamento adequado do transtorno do espectro autista é bastante limitada, até mesmo para pessoas com acesso a bons planos. Baby, you
Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos entrando ao vivo pela Rádio Azul FM no YouTube para todo o Brasil. Excelente sexta-feira para você e hoje temos um assunto excelente, maravilhoso, que eu não compreendo muito, mas a doutora Michele Palma vai explicar pra gente, que é sobre o TEA, transtorno de espectro autista. É algo que está crescendo aí, a gente vê, antigamente não se falava muito disso. Eu acabei falando aqui para ela aqui nos bastidores, né? Falei, olha, eu não entendo nada, né? Então vai ser ótimo para eu aprender também. E você que nos assiste, aprenda junto comigo, né? Vamos levar essa informação, é um tema muito importante e por isso que ele tem crescido. Não é isso? É isso mesmo, Renan. Obrigada pelo convite. Obrigada, Cláudio, por chamar a gente para participar do programa. E falar de autismo é muito importante, né? Então, nós estamos aqui à disposição para poder levar essa melhor informação possível para o maior número de pessoas. Maravilha. Então, comece explicando pra gente tudo. Fala tudo pra gente aí sobre autismo, como que é, porque eu vi que ele... Eu vou ser sincero, quando eu falo de autismo com alguém, como é algo que eu não conheço, eu lembro que tem criança que eu acho que num nível elevado ela só fica se balançando e tal, né? Mas não é isso, né? Tem espectro autista são mais leves, digamos assim. Não sei como é que fala, se Isso. tem níveis. Exatamente. Não, o espectro autista é muito amplo, né? E, na verdade, o espectro é de origem genética. Então, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta pessoas em 3 principais pontos, que a gente costuma simplificar na forma de explicar, né? Então, ele afeta a pessoa na comunicação, na socialização e interesses restritos e repetitivos. Então, esse amplo espectro significa que existem níveis de suportes diferentes. Então, o DSM, que é um livro, é uma bíblia mais ou menos desse tamanho, que fala sobre os transtornos mentais, tem vários códigos e várias divisões do transtorno. E eles caracterizam como nível de suporte, que a gente fala. Suporte nível 1, nível 2 e nível 3. O suporte nível 1 a gente pode colocar como aquelas pessoas que têm uma vida relativamente normal. São pessoas que muitas vezes você fala assim, poxa, mas essa pessoa não tem autismo, né? Ele é muito tranquilo, ele conversa bem, ele tem uma profissão normalmente, e ele frequenta uma escola regular. Então eles precisam de pouco suporte ou muitas vezes nenhum suporte, né? Mas, eventualmente, precisa ter um acompanhamento terapêutico. O suporte nível 3, nível 2, a gente fala que são pessoas que têm um pouquinho mais de comprometimento, né? Então, muitas vezes são crianças não verbais ou pouco verbais, têm muita dificuldade na comunicação. Tem pessoas de suporte nível 3 que a gente fala que são as pessoas mais comprometidas, que são aquelas que muitas vezes tomam algum medicamento mais controlado, precisam de suporte quase constantemente, né? Tem comportamentos muitas vezes agressivos, autolesivos e normalmente vem acompanhado de outras comorbidades. Então, às vezes é o autismo e outra síndrome, autismo e TDAH e alguma outra coisa, né? Uhum. Então, o espectro, por ser muito amplo, diferencia as características de cada um. E cada autista é único. Então, pode ser que tenha um autista suporte nível 1, que tenha dificuldade na socialização, né? E poucas coisas nas outras características. E tem algumas com suporte nível 1 que tem dificuldade mais na comunicação e menos em outras. Então, só destacando que cada um é único. Entendi. E pode acontecer, por exemplo, de ele ser nível 1 e ele evoluir para um nível 3, ou o contrário, vice-versa, com o tratamento? É possível? Quando a gente faz o diagnóstico na primeira infância, que a gente fala que quanto antes a gente diagnosticar a criança com autismo, melhor, porque ela vai conseguir receber intervenções corretas, de acordo com o que ela precisa. Se a gente conseguir ter essa sensibilidade no começo da vida dessa criança, futuramente, consequentemente, ela vai ter uma evolução. Então, a tendência é que essa criança diminua o nível de suporte. Então, por exemplo, se ela for no suporte nível 3, se ela receber uma intervenção correta, com o número de horas correta, ela, com certeza, o objetivo de toda a terapia é que essa criança tenha a maior independência possível, né? Que ela tenha uma vida relativamente normal, né? Então, o nosso objetivo em terapia é isso. E pode acontecer. Então, criança de suporte nível 3 pode passar para suporte nível 2. Assim como de suporte nível 1 ou suporte nível 2, se não receber uma intervenção, demorar o diagnóstico, tiver algumas dificuldades nessa parte, né? O acesso a esse tipo de terapia, consequentemente, pode aumentar o nível de suporte, sim. Entendi. Como que é hoje? Vamos pensar assim... Vou falar bem claro pra você. Filho do rico
eu acredito que seja diagnosticado mais rápido. Nem sempre. Mas vamos pegar uma família humilde. Sim. Perfeito. Que eu acredito que seja mais lento, até para a família não tem acesso à informação, tal, não percebe. Eu mesmo tive amigos na infância que a gente, e na época, eu vou te falar uma coisa, vou fazer 33 anos. Na minha época não tinha esse tal de bullying, não. Era zoeira pesada e ninguém ficava doente também. E a gente não aumentava isso, né? Não, a gente diminuía isso. Hoje em dia as pessoas aumentam isso. O máximo que acontecia, saía no tapa lá e já se resolvia também. Daqui meia hora tava brincando de novo e acabou. Não tinha esse negócio. Mas enfim, né? E a gente falava, é o 13. Eu tinha um amigo que era o 13. Olha que maldade. Mas ele era muito gente boa. Só que de vez em quando ele falava umas coisas desconexas, ele ficava meio aleatório, assim, sabe? Mas a gente não saía sem ele, ele era a alegria nossa. Então... E eu vejo que a família dele nunca foi atrás de entender por que que ele era, assim, mais devagar, diferente. E como que funcionaria isso hoje? Aí então, vamos falar de hoje, 2023. Tem algum acesso à rede pública que identifica a escola, identifica... Aí quando eu falo a escola identificar, isso é algo muito chato que aconteceu comigo, na minha família. E vou te falar. Ô vontade de pegar aquela professora pelo... Ela pegou um dos meus filhos e falou que ele tinha dislexia. Aí eu falei assim pra ela falou assim, eu preciso que você... Com essas palavras, preciso pra mim e pra minha esposa. Falou assim, eu preciso que vocês levem ele num neuro para ele diagnosticar a dislexia do seu filho. Aí eu falei assim pra ela, tá, mas baseado em que você tá falando que ele tem dislexia? Ela falou, não, porque eu já tenho muito tempo de experiência, sou professora há muito tempo. Aí eu falei, peraí, mas você é doutora? Não. Você tem alguma pós-graduação nisso? Não. Eu falei, que autoridade você tem para diagnosticar meu filho? Eu falei, eu vou levar. Se o médico falar que ele não tem, você vai ter um belo de um problema. Levei e o médico falou, não tem nunca. Quem falou que ele tem dislexia é ela que é disléxica, porque ele não tem nada. Então, assim... Mas fora esse caso que eu tô contando, porque foi algo que aconteceu comigo e eu sou muito contra isso, e vem de professoras mais antigas, sabe? Aquelas professoras mais velhinhas de casa, elas gostam de falar demais. As mais novas não fazem isso, não. Mas a gente, né, releva. Agora, eu queria saber o seguinte, a escola identificou, ou acontece da escola identificar, qual o próximo passo? É legal que você falou vários pontos muito importantes dessa sua fala, tudo que você falou agora. Por exemplo, o autismo sempre existiu. O autismo, muitas vezes, na nossa época, né, na época de escola, sempre tinha um diferente. Mas a gente nunca sabia exatamente o que tinha aquela criança ou aquela pessoa. Então, ele sempre foi empurrado na educação regular a vida inteira. Muitas vezes essa criança deveria ter muitas dificuldades na socialização, às vezes na forma de se comunicar, e ele nunca foi diagnosticado. Então, muitas vezes, provavelmente, ele deveria ter um autismo, não necessariamente, né, não é questão de fechar o diagnóstico, não, mas seria um sinal de alerta. Né? E essas pessoas, ela é empurrada a vida inteira. E hoje ele deve ser um adulto que não foi tratado durante a infância ou adolescência, né? Levou a vida inteira sendo empurrado. E aí vem outras comorbidades, vem outras dificuldades. Que daí vem depressão, aí vem parte do bullying severo, porque hoje em dia o bullying a gente sabe que é muito mais pesado, né? Existe a parte de suicídio, que é muito seríssimo, que poucas pessoas falam, mas é um número muito relevante, principalmente a pessoas com autismo. Então, hoje em dia mudou esse diagnóstico. Hoje em dia os diagnósticos estão chegando mais cedo. E a escola é um fator importantíssimo para fechar esse diagnóstico, porque a criança ela fica muito mais tempo em escola do que eventualmente em casa. Sim. E nessa escola ela está ativa, ela está fazendo atividades, ela está demonstrando os comportamentos dela, ela está demonstrando o aprendizado dela, ela está demonstrando tudo que ela tem de repertório. E essa professora que você falou, é fundamental ela ter esse sinalzinho de alerta. Normalmente a professora ela já tem a parte de pragmática, de estudo, que ela tem os atrasos do marco de desenvolvimento, então ela sabe que se a pessoa a criança com 2 ou 3 aninhos tiver esse atraso, já é um sinalzinho de alerta. Ela sabe que se a criança tiver um comportamento meio fora dos padrões, já é um outro sinal de alerta. Então ela consegue ter alguns pontos de sinal de alerta que ela consegue juntar. Porém, as professoras não são capacitadas para fazer o diagnóstico e muito menos saber o processo de inclusão. Porque o processo de inclusão escolar não é só a parte de teoria.
Eu vejo muito cursos de inclusão escolar, para professores, que eles demonstram muito a parte teórica. É importantíssima a parte teórica. Porém, a parte prática, como essa professora vai executar na sala de aula algum comportamento autolesivo, ou como vai avaliar essa criança no repertório que ela tem, né, a dificuldade, elas têm essa fraqueza, elas têm essa necessidade de dar continuidade na capacitação continuada, né? Uhum. E a gente percebe que isso aí realmente é muito fraco, porque por lei as crianças são obrigadas a estar preferencialmente no ensino regular. Então, para uma mãe, né, pensando você pai e eu como mãe, eu tenho um filho com autismo de 12 anos, ele foi diagnosticado com 5 anos, foi um diagnóstico muito tardio, porém a escola ficava um pouquinho meio resistente no diagnóstico, até os médicos ficavam resistentes pelo perfil da criança e a gente consegue de uma certa forma entender. Porém isso é muito falho, porque foi um diagnóstico tardio, né? Se eventualmente uma escola fizesse um relatório, tivesse uma avaliação mais direcionada, talvez com essa documentação que a professora me passasse, eu iria chegar no médico e falar, ó, doutor, eu recebi isso aqui da escola. E o médico já ia pensar assim, poxa, se um profissional que tem uma certa noção, tem um estudo sobre os marcos de desenvolvimento, eu tenho que ter um sinalzinho de alerta, eu não posso excluir automaticamente. Eu tenho que pelo menos respeitar isso e investigar mais. Não significa que eu vou fechar o diagnóstico ou não, significa que eu tenho que ter um olhar especial. Procurar, exatamente. Porque eventualmente se passar isso batido nessa fase que é tão importante na primeira infância, consequentemente, futuramente, vai vir outras dificuldades, que é o que a gente falou desde aquele adolescente, né? Entendi. Então, é importante, sim. E me fala uma coisa, pra gente entender um pouco a parte científica do transtorno, existe alguma coisa científica disso? Alguma carência de algo? Como que é? O que é exatamente o transtorno? Falta o quê? Assim, na verdade, o transtorno é de origem genética, tá? Então, genético não significa necessariamente hereditário. Pode acontecer, sim, mas não determina. Então, existe mais de 2.000 genes que estão associados ao autismo. Por isso que a ciência demora muito para conseguir essa evolução no tratamento, medicamentos, que na verdade não existe medicamento para o autismo. Isso aí é importante falar. Então, por exemplo, qual que é o remédio que meu filho vai tomar? Meu filho não toma nenhum remédio, era a minha próxima pergunta. Medicamento. Porque... Acredito eu que quando o autista ele tem aquela questão de se machucar, de se autolesionar, aí vai dar um remédio para acalmá-lo. Exatamente. O medicamento serve para tratar alguma necessidade específica, como um comportamento autolesivo, como ajudar na concentração, enfim, existem vários medicamentos que podem ajudar nessas dificuldades. Mas para o autismo, eu falava de passar o medicamento para o autismo, não existe. Então a ciência ainda procura esses tratamentos, e existe o ABA, que é a análise do comportamento aplicada, que é uma ciência que existe há mais de 30 anos, os Estados Unidos já comprova a sua eficácia, e existem práticas baseadas em evidências que auxiliam no tratamento do autismo. E isso é liberado no Brasil ou não? Porque aqui tende a ser muito tardio as coisas. Sim. No Brasil a gente sente que existe muita confusão na parte de associações. Então, por exemplo, a Associação da Psicologia generaliza muito o tratamento do autismo. Por exemplo, existe na psicologia existem diferentes especializações. Psicanálise, comportamental, gestalt, diferentes, né? Para o tratamento do autismo, o recomendado pela ciência é a análise do comportamento aplicada. Mas muitos profissionais dessas outras áreas atendem o autismo, né? Entendi. Então é importante essas associações estarem alerta quanto a isso, né? Porque a gente está falando de criança e saúde. E esse tempo da criança é crucial para o tratamento correto, com profissionais especializados na área. Então, se a gente tiver essa sensibilidade, é muito importante. Entendi. Nossa, quanta informação, bastante, que coisa. E me fala uma coisa, só pra gente poder elucidar um pouco, qual seria o comportamento de uma criança que tem autismo no seu nível mais brando, assim, uma pessoa que tem pouco, digamos assim. Quais são as características que mostram que é autista? Pra você ter uma ideia, existem muitos autistas que você nunca vai, tipo assim, você não vai... Porque antigamente, como eu falei, como a gente falava pouco de autismo, você já ouviu falar daquela pessoa, por exemplo, nossa, ele é assim mesmo, ele é muito nervoso, ele é explosivo, ele não gosta de sair de casa, ele é muito tímido. Eles colocam, às vezes, muitas características do autismo como característica pessoal da pessoa. Então acaba ficando uma coisa meio camuflada e com muita dificuldade.
Então, se a gente for falar do número de autistas hoje, vamos pensar assim, ó, uma criança a cada 36 tem o diagnóstico do autismo. Estão no espectro do autista, tá? Então, se a gente colocar uma de 36, é um número assustador, né? E a gente tem que falar sobre outras coisas depois, que é políticas públicas, a parte de moradia assistida, que eles vão crescer, mercado de trabalho. Mas pensando no autismo suporte nível 1, que pode ser, por exemplo, um profissional. Então, vamos colocar, por exemplo, um médico, tá? Esse cara, às vezes, nunca levou um diagnóstico. Mas, na fase adulta, ele conseguiu perceber que ele tinha muita dificuldade na comunicação, né? Ele tinha muita dificuldade na socialização, ele não gostava de sair na época de universidade com os colegas, esse rolê, essas coisas que os universitários fazem hoje, ele não gostava muito. Ele tinha um hiperfoco em alguma área específica, como, por exemplo, cardiovascular. O cara era um crânio em sistema circulatório, e ele virou especialista em cardiovascular. Aí, na fase adulta, esse médico, né, hoje conceituado e tal, começou a juntar toda a característica do perfil dele. Tá? Ele é suporte nível 1, tinha 3 dificuldades, por exemplo, né? E fechou um diagnóstico do autismo. Você acha que ele deveria falar que ele tem autismo? Não tem nem motivo pra isso. Por quê? Óbvio. O preconceito você acha que conta? Sim, sem dúvida. Você iria no médico autista? Eu iria. Você iria? Ótimo, eu iria. Você iria. Porque esse médico... Mas eu sou diferente, né? Eu sou do contra. Então vamos pensar assim, esse médico... Mas eu acho que a maioria das pessoas não iria. Exatamente, por causa do preconceito. Porém, esse médico poderia salvar a sua vida de uma forma que muitos outros não teriam tem até uma série agora que eu lembrei, daquele doutor... Poxa, como que é o nome? Tem vários agora. Aquele doutor, eu achei... Ele é formidável, aquela série. E ele tem... o transtorno. Já assistiu, né? Sim, assisti. E é muito legal. E aí fala também sobre preconceito. Exatamente. Né? Bem na hora o cara fala, não, esse cara não vai me operar. Mas ele é o melhor cirurgião que tem. Exatamente, esse cara é porque ele tem. Mas é uma característica do autista ter esse hiperfoco? Não todos, mas muitos têm. Aí o hiperfoco varia muito. Varia, por exemplo, tem criança que tem hiperfoco em dinossauro. Então ele sabe a época que o dinossauro viveu, o que comia, a característica física. Por exemplo... Pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. E alguns levam para o lado que desenvolve muito mais sua profissão, né? Que evidencia nisso, que beneficia essa pessoa. E aí acaba vindo outras dificuldades, né? E tem pessoas que têm hiperfoco, por exemplo, que nem meu filho tem DVD. Então ele faz coleção de DVD, ele explica todos os DVDs, a capa, a contracapa e... Teu filho tá com quantos anos? Ele tem 12 anos hoje. 12 anos. Hoje ele tá começando a entrar na puberdade. Exatamente. É essa transição da criança pro adolescente, né? Que vai se transformar num homem muito em breve, porque hoje as coisas é mais cedo, né? Como que é? Você que tá vivendo a experiência na prática, como que é? É difícil, a questão hormonal? Existe neuroplasticidade também, chamada poda neural. Então, por exemplo, a gente tem 3 podas neurais durante nosso longo, né, de nossa vida. A gente tem uma na primeira infância, que é uma poda neural, então a criança começa a desenvolver, vai criando as habilidades de comunicação, motoras, e em uma certa idade, os neurônios que não estão mais sendo utilizados, eles são eliminados, excluídos. Essa poda neural para pessoas com autismo acaba sendo um pouquinho maior do que deveria ser. Então existe essa ruptura, a gente vê a criança meio que evoluindo, tendo um processo de evolução e de repente dá uma parada. Mas não significa que essa criança vai ser limitada quanto a isso. Não necessariamente, ela vai diminuir talvez algumas habilidades. E na época da pré-adolescência, da puberdade, também tem essa ruptura. Então, consequentemente, a gente percebe algumas mudanças, algumas crianças, algumas pessoas são mais, outras menos. Mas são pontos importantes. E outras coisas também é importante, como a socialização. Então, por exemplo, a criança na escola, nessa fase, a gente tem que ficar muito alerta, né? Porque existe a exclusão. Né? Assim como existe o processo de inclusão que a gente luta tanto, tem a exclusão, a gente veio da história da segregação, então a gente tem um desenvolvimento também nessa parte da evolução de inclusão. E é um tema que a gente trabalha muito, né? Porque quanto mais a gente fala de autismo, quanto mais vocês abrem esse espaço pra gente falar de autismo, consequentemente, futuramente, vai ser uma melhor aceitação para todo mundo. Porque pelo número de crianças com autismo de 1 para 36... É um número alto. E se você não teve na sua família, muito provavelmente, não sou eu nem eu que estou falando, é estatística. Você vai ter. Então a gente tem que pensar muito nisso, tem que ter essa sensibilidade sim. Acho que a gente tem que... Eu fui terapeuta há muito tempo. Eu venho da área da terapia. Eu deixei de ser terapeuta na pandemia. Obrigado. Né? Eu amava ser terapeuta. Aí tive que mudar para o marketing, me apaixonei pelo marketing e não voltei a ser terapeuta. Mas... Então eu tenho essa pegada mais holística, de olhar para o todo e tudo mais, né?
Eu vejo, hoje as crianças elas são muito más, então me preocupa muito essa questão do autista na escola, que as crianças pegam pesado mesmo, sabe? É um bullying, da nossa época era pesado também, mas era diferente, não tinha internet, então, ninguém ficava sabendo, era uma coisa que morria ali. Hoje em dia eles fazem vídeo, publicam na rede, isso multiplica, todo mundo vê e tira sarro e vira um inferno. E aí é onde pode levar até um suicídio ou algo do tipo, porque, né, é uma tristeza profunda que abate ali a criança. Como que é essa questão da relação pública? O governo, tanto federal quanto estadual, ou o próprio município, tem ações para isso? Não sei, disponibilizam profissionais, verba? O que o poder público faz em favor? A gente tem que considerar com o autismo sendo uma coisa meio nova, né? Porque antes a gente não falava muito. Então a gente está tendo assunto que está florando agora, pelo número, pela presença deles na sociedade, porque até então eles eram excluídos. Se aquela criança não acompanhasse a escola já chamava a família para se retirar da escola. Se a criança ficava excluída em casa, não recebia intervenção e mal saía no almoço de domingo no final de semana da família. Era assim, não era? E você não via em shoppings, você não via em cinema, você não via em mercado, você não via essas pessoas. Hoje essas pessoas, essas crianças, elas estão sendo mais vistas, né? E eu sinto muito que na parte de política, a saúde quer empurrar para a educação e a educação quer empurrar para a saúde. Só que realmente sobra muito para a educação, porque como eu falei, existem leis, né, que defende a criança no ambiente escolar e preferencialmente regular, sobrecarrega. E a gente não pode esquecer da área da saúde, porque a área da saúde é importantíssima na parte de intervenção terapêutica. Uma criança com autismo, dependendo da avaliação dela, precisa de muitos profissionais que envolvem. Elas precisam de fonoaudióloga, psicólogas, fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, educação física, que é importantíssimo, a área do esporte. Então é um conjunto de profissionais na área que trabalham com uma criança. Né? Então a área da saúde, eles têm que estar alertas a isso e procurar direcionar mais a isso e formalizar a estrutura organizacional de políticas públicas para que atendam essas crianças. Mas hoje existe algum sistema, algo assim? O que eu digo sistema? Deixa eu te explicar melhor. Por exemplo, foi diagnosticado com transtorno de espectro autista. Já tem um lugar que ele já vai ser encaminhado para já começar um tratamento, aí vai diagnosticar qual que é o nível, aí de acordo com o nível vai fazer tal coisa, ou ainda a maior dificuldade hoje, Renan, que a gente vê é até no diagnóstico. Por exemplo, uma mãe que a gente estava falando que às vezes é uma família vulnerável, não tem condição e tem todas as dificuldades, como muitas têm, elas vão procurar um posto de saúde, certo? Nesse posto de saúde, ela vai procurar um pediatra para relatar a dificuldade dela, né? O pediatra teria que passar para um neuro, para uma especialidade para ajudar a fechar o diagnóstico. Só que esse pediatra, ele não conta que o autismo é uma situação urgente para fechar o diagnóstico. Então essa criança muitas vezes fica anos, meses e anos para esperar a consulta do possível diagnóstico de acordo com as características que a mãe vai relatar. Então essa demora já é crucial, certo? Depois que ela tiver o diagnóstico, o médico tem que encaminhar para algumas intervenções que de acordo com o que ela precisa. Então são horas de terapia psicologia, comportamental, são horas de fonoaudiologia. Em Maringá existe um centro, porém a gente tem quase 800 pessoas na fila de espera. Né? E a gente tem as entidades que auxiliam essas pessoas. Tem o IMA, que é o Instituto Maringaense de Autismo, né? Que a gente tem a participação, que nós fundamos, tem a AMA, tem as APAES. Então, fica muita sobrecarregada essa parte das entidades, né? E ainda a gente sente que falta um pouco a sensibilidade da prefeitura, parte, sabe, bem específica para que tenha uma evolução maior. Isso que eu ia dizer, não é só pegar por exemplo, eu acho que não solucionaria. Eu sou um grande crítico da questão da distribuição do dinheiro público. Eu acho que por ter tanta gente trabalhando, falando aqui, gente, isso aqui é minha opinião, tá? Ter tanta gente trabalhando, a gente vê cargos comissionados, a gente vê assessores e a galera aí ganhando salário. Vamos colocar coisa específica. Sabe, não é eu pegar a grana e falar assim, eu peguei 500 mil aqui e vou destinar lá para as APAES. E aí? Não, então, peraí. Então, vou destinar isso para as APAES, mas vou criar um centro que vai tratar exatamente o espectro autista. Até porque eu não tinha noção desses números. Gente, é muito. É assustador. É muito. Aí pega uma cidade igual Maringá, 500 mil habitantes.
Vamos fazer o cálculo. Maringá... Está 36 para 1. A gente tem uma proporção de acordo com a OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, mas a gente não tem, por exemplo, o censo não tem um número específico. Então, se você for pensar em Maringá, a gente consegue ter o número das crianças, das pessoas com autismo que estão nas escolas municipais, né, que são cadastrados, registrados. A gente tem poucos números da estadual. E a gente, tipo assim, não consegue ter muito número da fase adulta, por exemplo. Então, a gente tem um número muito fraco. Os dados que a gente tem são fraquíssimos. E isso faz uma diferença muito grande. Então, a gente tem que pensar muito bem nisso. O Instituto, por exemplo, a gente não recebe nenhuma captação de verbas de nenhum órgão público. Então, todas as ações que a gente faz, como a venda dos livros, as palestras, a gente reverte para o próprio Instituto. Assim como tem muitas instituições que recebem captação de verbas federais, estaduais e municipais. O importante é que esse dinheiro seja direcionado para quem realmente entenda sobre o autismo. Se não tiver o entendimento, se não tiver para onde vai, como vai ser levado esse tratamento, é dinheiro jogado fora. Eu acho que seria legal um projeto desse tipo, por exemplo. Tem um instituto que recebe... posso falar de teu? Pode, claro. IMA. O IMA. Isso. Teu instituto recebe uma verba lá federal, municipal, estadual, seja lá qual for. O que seria, ao meu ver, né? Vamos discutir a ideia. Contratar um neuro, botar para trabalhar. Eu sei que é caro, mas poxa, esse dinheiro não vem pouco. Exatamente. Né? Mas se você coloca uma vez por mês, o neuro vai atender lá toda sexta-feira, por exemplo, ou, sei lá, cada 15 dias, você consegue diminuir a fila até para o diagnóstico. Sim. E aí, consequentemente, ajuda a própria prefeitura, o próprio estado. Exatamente. Né? Então, sei lá, contrata 1, 2 neuros, coloca lá para fazer atendimento gratuito à população. Pô, já pega essas 800 crianças que estão na fila, em 6 meses a gente zera uma fila. Exatamente. Aí fechou o diagnóstico, a gente já consegue diminuir esse número. Aí a gente pega um profissional da área da psicologia para fazer o acolhimento dessa mãe, dessa família. Porque é uma família que você, né, quando você engravida, você não pensa, né, você não sabe o que vai acontecer com o seu filho, né, mas você também às vezes não pensa que pode acontecer. Nós nos preparamos para ter uma pessoa com deficiência na família, né. Então depois que vem esse laudo, esse diagnóstico para a família tem que pelo menos falar, poxa, deixa eu pensar que caminho eu sigo, que ajuda que eu tenho, para onde eu vou. Porque uma família precisa de, né, 2 pessoas trabalhando, que é o pai e a mãe. Essa criança tem que estar na escola, sem problemas, entre aspas, né, sem terapia, sem dificuldades maiores, para que a gente tenha uma vida relativamente normal, que é a vida, né, dos brasileiros. Se a gente não tem isso, já a gente não consegue dar o próximo passo. Não é verdade? Então, a gente já precisa fazer um acolhimento e capacitar esses pais, porque esses pais vão lidar com essa criança em casa também, né? Então, eles têm que estar preparados para isso. E aí, o próximo ponto, terapia para essas crianças. Elas precisam dessas intervenções, né? E quem que vai oferecer? Tem todas as dificuldades. E aí a gente tem que falar sobre outras coisas. A gente tem que falar sobre, por exemplo, incentivo ao esporte, né? A gente tem que falar sobre... Eu acredito que ajuda muito a desenvolver, muito, né? muito mesmo. E a gente tem muitas opções de esporte. Se aquela criança, aquele fulano não vai bem no futebol, ele pode se dar bem no xadrez. Ele pode se dar bem no tênis, que nem o IMA oferece as aulas de tênis. Ele pode se dar bem em outras atividades. E a gente tem que passar oportunidades. Futebol, olha, esporte não é só futebol. Eu era criança que não gostava. Poxa. Eu jogava vôlei, basquete. Entendeu? E essas oportunidades têm que chegar a essas crianças, né? Não é só uma opção. Porque realmente, se essa criança não gosta de futebol, ele vai ficar frustrado. Porque eu mesmo ficava frustrado porque eu era ruim. Entendeu? Eu era aquele que, na minha época era assim, ó, colocava todos os moleques assim, aí 2 eram os capitão, né? Aí eu escolho fulano. Eu era o último quando não tinha mais nenhuma opção. Ainda ele olhava e falava, poxa, eu acho que sem você vai ser melhor. E você me fez lembrar um menino lá do Instituto que é exatamente isso. Ele não gosta, ele não vai, ele fala, poxa, eu quero tentar outra coisa, sabe? E aí surgiu lá no Instituto a Educação Física Adaptada, porque a educação física é muito ampla, né? A gente não vai ter um alto rendimento, a gente não precisa de um profissional, né? A gente precisa dar opções de várias modalidades. Algumas essa criança vai se encaixar. Quer também que ele faça uma atividade, não é necessariamente que ele fique excelente naquilo. Exatamente. Né? Não tem essa cobrança. Não, porque daí a gente vai trabalhar outras coisas. Concentração, socialização, disciplina, aprender a perder, né, que é muito difícil, e outras habilidades de socialização, de comunicação. A gente pensando aqui agora, falou daquela poda neural, eu tive recentemente, não sei se você vai saber me falar sobre isso, tô vendo sobre um cogumelo. Já ouviu falar? Cogumelo juba de leão. Eu comecei a pesquisar agora, e agora daqui pro final de semana vai ser só isso na minha cabeça. Que ele te deixa mais inteligente porque ele refaz os neurônios e tal. Não é que ele refaz, ele
não sei, ele instiga o seu corpo a produzir novos neurônios. E tá todo mundo falando desse cogumelo de Jaboti-Leão. Tá famosíssimo, tem um cara famoso falando sobre ele. Não sei, talvez, aí eu já deixo uma pulguinha atrás da orelha também. Mas é importante você falar isso, porque quando mas é natural. Tá, e quando a gente fala de autismo, existe muita modinha. Existe, só que existem algumas modinhas que são muito sérias, né? Porque quando a gente fala da saúde, do autismo, às vezes uma família que não entende, eles deixam de fazer o tratamento, que é o necessário, é o principal, é o básico, para gastar dinheiro com coisas... remédio milagroso. Remédio milagroso e que não tem nenhuma evidência científica por trás disso, né? A gente não sabe como vai ser esse medicamento, por exemplo, essa substância, ao longo de 5, 10 anos de tratamento. Então, a gente não sabe. Eu sou bem cético com medicamento. Exato, eu também sou muito. Eu detesto tomar remédio. É muito raro eu tomar, só quando eu não tô aguentando mesmo. Por quê? Porque eu sei que eu tomo um remédio para dor de cabeça e ele me dá um problema no fígado ao longo do tempo. Entende? A indústria farmacêutica ela é feita para isso. Eles porque eles querem vender, né? Óbvio. Então, assim, qual que é melhor? A gente vê no maço de cigarro, tem uma pessoa com o pulmão aberto lá, toda destrupiada, a fumar causa câncer. Mas eu não vejo ninguém colocar um gordo lá no Burger King. Exatamente. Por enquanto, né? Quem sabe? Mas o cigarro também era assim, depois mudou. Porque... Mas o cigarro está sendo substituído. Vou te falar uma coisa, daqui 20 anos não vai ter mais cigarro. Só vai ter vapor. E isso não inventarem outro troço. Então, assim, as coisas vêm mudando, mas eu falando do remédio que eu estava falando, eu sempre preferi algo natural. Quando eu era terapeuta, eu atendi muita gente com depressão. Muito. Transtorno bipolar, já atendi com esquizofrenia. Aí... a pessoa começava a fazer a terapia, começava a se sentir melhor, porque a terapia que eu fazia era holística, então tinha algo energético, é uma coisa para quem acredita mesmo. Mas a pessoa começava a melhorar, começava a se sentir melhor, levava autoestima, aquela coisa toda. Aí chegava pra mim e falava, tô querendo parar de tomar o remédio, porque dá muito sono. Eu, não para não. Mas por quê? Eu falei, não para não. Você vai parar o dia que teu médico falar pra você parar. Senão, não pare. Eu não tenho capacitação nem competência para falar para você parar de tomar remédio. E nunca vou te falar isso. Aí a pessoa... mas não, você está se sentindo bem agora, isso pode ser temporário. Na primeira decepção, tudo que a gente vem tratando, você pode cair tudo de novo e ir pro fundo do poço, porque você tem, né? É importante. Então, acho que é bom e trabalhar assim, a conscientização mesmo. Olha, vamos falar na real aqui, porque... calma aí. Porque assim, Renan, quando você pega uma família que acabou de receber o diagnóstico, ela se encontra numa situação muito vulnerável. Porque ela percebe... é algo novo. É novo. E se você for atrás do tratamento de autismo correto, é muito caro. Sabe? É absurdamente caro. E quando chega uma pessoa que às vezes quer vender alguma coisa e essa família está vulnerável, ela compra na situação de dizer, nossa, esse remédio é milagroso, isso aqui vai mudar a vida do meu filho. E não é assim. E acaba sendo, essa família acaba caindo nisso sim. Só que existem consequências seríssimas. Né? Esses tempos existia um medicamento, que eu nem vou falar o nome aqui, porque... né? Senão vão procurar. Senão vão procurar. E esse medicamento era como se fosse uma água sanitária. E os pais estavam dando isso para as crianças. E quando a criança tomava isso, um pedaço do intestino saía da criança. E isso aí era muito sério. E isso aí atingiu muitas famílias, atingiu muitas crianças, né? Então, fica esse alerta. Porque eu falei, a gente não sabe como vai ser a longo prazo esse medicamento. Claro, sim. O negócio do cogumelo é o seguinte, é natural. É natural. O pessoal que tá falando, é natural. Você vai comer mesmo. É um cogumelo comestível. Só que ele tem esses benefícios que aumenta a inteligência, disposição, neurônios e tal. Não sei, vou pesquisar mais, talvez numa próxima oportunidade a gente converse sobre isso. Me fala uma coisa, eu tô vendo aqui um livro, nos bastidores a gente conversou. Maria Eliana Palma é a avó da Heloíse. E a Heloíse tem quantos anos? 8 anos. Sua filha? A Heloíse tem 8 anos, neurotípica, irmã do Álvaro, que é um TEA. E ela escreveu o segundo livro. Esse é o segundo livro. Esse é o segundo livro que uma criança de 8 anos escreveu. Meu Deus, gente. Olha isso, que legal. Ela escreveu junto com a vovó. Isso. Esse livro é o quarto livro do IMA, né? Ela tá falando do irmão. Do irmão, exatamente. Irmão é azul, que legal. Ela tem a Heloíse é uma criança neurotípica que tem um irmão com autismo. Então ela queria passar a situação da vivência dela em casa inteira, um irmão autista, né? Porque tem muitas famílias que se encontram nessa mesma situação. E ela contou um episódio e foi muito legal, porque muitas famílias vão se identificar com isso, com certeza. E ela escreveu o primeiro livro, ela tinha 3 anos, eu acho, junto com a avó. Porque o primeiro livro foi do Álvaro, que chama Corrente Azul, falando do episódio na escola.
E ela queria fazer um também. Ela falou, se o Álvaro tem um livro, eu também quero um livro, vovó. E ela ficou com ciúmes, ela quis fazer. Daí a avó dela fez junto com ela o primeiro livro, que é a Família Rap. Depois veio o livro do Quebra-Cabeças, que são várias deficiências. E esse daí é o 4º livro que o Instituto está ajudando, apoiando. Legal. E ele é distribuído nas escolas públicas, né, em eventos. E é vendido também lá na recepção do Hotel Metrópole. Então, fica aí o livro, uma dica de presente, né? Às vezes tem um vizinho, tem alguém na família, um priminho, e é uma informação bem importante, bem legal, uma mensagem muito legal. Forma de levar a informação de uma maneira muito lúdica, isso aqui até para criança, às vezes não quer ler, tira teu filho do celular um pouco, põe ele para ler, para ele ficar mais inteligente, né? Hoje em dia as crianças ficam muito tempo no celular e estão perdendo o hábito da leitura, né? Porque até ler no celular. Eu, particularmente, não leio. Eu detesto ler e-book. Tá ficando muito visual, né? Eu não consigo ler. Eu leio bastante, mas eu não consigo ler porque 10 páginas dá sono. Aí eu durmo. Agora eu pego o livro aqui, se eu me interessar pela história, vai. A leitura acaba virando um hábito, né? É um hábito. Eu desenvolvi esse hábito devido à insônia. Então, sempre tive insônia, dificuldade para dormir assim, dormia pouco. E aí a leitura, um dia eu fui ler, nossa, deu sono. Daí virou remédio, entendeu? Aquela história, eu não gosto de remédio, então... Aí tem dia que tá mais nervoso, a gente lê muito, né? Mas vai. Me fala uma coisa, tem o dia do espectro autista ou tem aquelas questões dos meses agora, né? Então, mês tal é disso, mês tal é disso. Sim, já sim. tem? Dia 2 de abril, todo dia 2 de abril é Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Então, o mundo inteiro, ele coloca isso, não é nem como celebração, é como conscientização mesmo. Porque a gente fala, vamos celebrar, e não é celebração, é uma conscientização. Então, quanto mais a gente falar de autismo, melhor a conscientização, maior o respeito, né, maior a aceitação das pessoas para o transtorno. E o objetivo principal é esse mesmo, é falar. E existe o Dia do Orgulho Autista, né, que daí entra mais na parte da neurodiversidade, né, que daí é outro ponto. Mas a gente foca mais na conscientização do autismo, que eu acho que é o mais importante. Eu tava vendo... Cláudio, desce um pouquinho, por favor. Tem o Romeuzão, que é o filho de um cara, ele é famoso. Tem, o Marcos Mion, né? Marcos Mion, isso. Desce mais, claro. Deve ter um vídeo dele, sim. Eu vi aqui agora há pouco, e eu já vi vários vídeos do Romeuzão no TikTok, isso aí, no Instagram. Não consegui segurar as lágrimas. Mas tá mais pra baixo o Romeuzão. Vai mais um pouquinho, Cláudio. Aqui, ó, esse com camiseta do Brasil. Esse garoto é um sarro, eu dou muita risada com ele, ele faz umas coisas muito engraçadas, e eu acompanhei meio que a evolução dele também, porque ele não era tanto, mas o Marcos Mion foi lá, incentivando ele, e ele faz as coisas, ele entra na brincadeira junto com o pai ali, é muito legal. Tem mais algum famoso, que ele tem espectro autista, né? Tem, ele tem transtorno espectro autista. Dele seria um nível já... branco, depende muito, que eu não conheço as características, a maior dificuldade dele. Então é difícil a gente falar assim, sem conhecer, né, sem estudar o caso. Mas ele é muito desenvolvido, ele é um adolescente, né? Então ele tem uma comunicação relativamente normal e ele passa uma mensagem muito boa. E isso é importante para as famílias. Exatamente. E a gente não pode limitar esse potencial dessas crianças, dessas pessoas, né? Porque não existe limite, né, para isso. Né? A gente nunca sabe o que vai acontecer, né? A gente não sabe qual que é o futuro. Agora me coloca uma experiência do seguinte, Cláudio, fecha, deixa eu só volta tudo lá em cima, lá no comecinho. Pessoal que tá assistindo a gente, ó, segue lá o Instituto IMA. Aqui, ó, Instituto IMA, segue lá o Instituto, mesmo. Tá? Fica na Avenida Paranavaí 874, aqui em Maringá. Legal. Vamos colocar uma situação hipotética, um adulto que ele não foi diagnosticado e ele conseguiu ali se casar. Qual que é a dificuldade dele no casamento, por exemplo? Vamos supor que a dificuldade dele não seja a comunicação, tá? Mas ele é uma pessoa mais reclusa, mais quieta. Existe uma teoria chamada teoria da mente, que é a dificuldade que a gente tem de se colocar no lugar do outro, de conseguir entender que às vezes eu estou olhando para você, eu estou demonstrando felicidade. E para algumas pessoas com autismo, eles não conseguem entender esses sentimentos, essas expressões na outra pessoa. Então, uma das maiores dificuldades no relacionamento de pessoas com autismo é essa troca, essa empatia, essa comunicação. Então, é uma coisa puxando a outra. Uhum. E eles são muito ao pé da letra. Então, por exemplo, a gente tem alguns sinais que é muito natural pra gente.
né? Então, por exemplo, se você estiver olhando com cara feio, eu falar, não, tem alguma coisa que está errada, que não está legal. O que será que é? A gente já tem essa sensibilidade, né? Mas algumas pessoas não têm. Então, às vezes, eles vão continuar falando alguma coisa que você não está gostando, mas vai continuar, né? Ah, entendi. Então, no relacionamento, realmente é muito difícil. E aí, a gente tem que pede trabalhar pra elogiar isso. a roupa, Cláudia. exatamente. Aí ele fala, não, tá horrível, mas tá horrível, gorda, ficou feio, porque tá o sistema inibitório dessa pessoa às vezes não tem. O meu filho, ele tem um sistema inibitório 0. Ele chega, se alguém chega e fala assim, ou ele fala tchau, tipo assim, eu não quero essa pessoa, então ele fala tchau, sabe? Ele entra no elevador, tem alguém que vai entrar, ele fala assim, oi, tudo bem? Oi, por quê? Então ele já tem um inibitório, tipo assim, pouco desenvolvido. Então ele é muito verdadeiro, a gente fala, né? Isso que eu ia falar, ele é realista. Assim, só pergunta se ele realmente quiser opinião sincera, né? Porque se estiver feio, ele vai falar. Se estiver bonito, também ele vai falar. Isso. E a gente tem as nossas mentirinhas sociais, né? A gente tem o nosso... Ah, sim. né? Sem dúvida. Então, isso para eles é muito difícil, né? É claro que, assim, eu sempre destaco que cada um é único, né? Alguns têm, outros não têm, né? Mas isso aí pode acontecer, sim. Entendi. E me fala hoje o trabalho do Instituto. Me fala um pouquinho mais do Instituto, como funciona. Isso. O Instituto é uma ONG, né? Nós somos o terceiro setor. Eu falei que a gente não tem vínculo com nenhum órgão público, né? Que isso aí é importante falar. Nós não recebemos nenhum tipo de captação de verbas também. As nossas ações sociais, como rifa, palestra, venda de livros, a gente reverte para o Instituto. Nós temos empresas que nos apoiam, como a Unimed Maringá, né, que é uma empresa muito boa, que a gente consegue manter. E a gente tem alguns oferecimentos de trabalho social. Então, a educação física adaptada para crianças com autismo. A gente tem as aulas de tênis, com parceria de uma academia chamada TNS, né? E a gente tem os alunos lá que fazem aula com o professor. A gente tem os livros que a gente distribui nas escolas públicas, as palestras, né? A gente faz a parte também de inclusão escolar, de consultoria, como ajudar essas escolas, como montar um passo a passo no processo de inclusão, né? Porque não é só colocar a criança na escola, a gente tem que adaptar o ambiente para essa criança e o conteúdo, o material adaptado. Tem que ter essa flexibilidade de poder ajudar a melhor forma possível para essa criança aprender. Porque é impossível uma criança ficar 4 horas na escola e sair sem aprender nada. Né? Então, só perdeu tempo. Exatamente. Então, a gente tem esses trabalhos que a gente vai, com o tempo, a gente vai melhorando e, se Deus quiser, a gente vai aumentar cada vez mais. Entendi. Quando se me fala de, não tenho captação de recursos, tal, a gente não recebe, isso é por opção ou porque realmente não tem uma... A gente percebe muita burocracia com isso, né? A gente percebe muita burocracia. No Brasil... E assim, nós fundamos o Instituto em 2020. Foi exatamente no mês de março, quando teve aquela pandemia, o lockdown total, que ninguém podia sair de casa. Foi exatamente no ano que a gente abriu o Instituto. Então nós ficamos 1 ano sem fazer evento, porque a gente março não poderia... Março de 2020? Foi a segunda onda. Foi a primeira onda, foi aquele primeiro lockdown. Ah, verdade. Aí a segunda foi no próximo ano, né? Então nós ficamos praticamente 2 anos sem poder fazer nada, nem atender direito essas crianças, né? E a gente não conseguia cadastrar, a gente não conseguia fazer nada. Então a gente pensou assim, para não fechar um instituto, vamos fazer o mínimo possível e com o tempo a gente vai criando experiência, a gente vai entendendo como que funciona o sistema, né? Então aos pouquinhos a gente está encaminhando. Entendi. O Instituto, ele é seu? Você que fundou ou tem mais pessoas? A família fundou com a ajuda de empresas particulares, né? Que o Hotel Metrópole, a construtora Monolux, a Visual Painéis. Olha, que legal. Teve muitas empresas que ajudaram a gente nesse processo. Desde o aluguel do prédio, né? Até a parte de reforma e para estar como está hoje. Entendi. Você teve essa vontade de fazer isso porque teu filho tem o transtorno de espectro autista. Eu acho que a maioria das pessoas que se envolvem no autismo realmente é porque tem alguma situação na família. Entendi. Olha só, que bacana. E hoje quantas crianças são atendidas pelo Instituto? Na parte de terapia são mais ou menos 60 crianças, né? E na parte do esporte, desses incentivos, são 20 crianças. E os trabalhos indiretos também, né, Renan, que a gente tem que contar. Esse livro chega para mais de 500 crianças, ele é distribuído também, então tem que pensar na forma indireta, né? Acho que mais fácil você falar, Cláudio. Põe a garrafinha atrás. Ah, tá. A garrafinha atrás. Vamos ajudar o Cláudio. Vamos ajudar o Cláudio. Ele fica dando língua de sinal, é difícil. Aí, isso, querendo divulgar. E esse livro, ele está disponível na internet para venda? Ele está disponível na recepção do Hotel Metrópole.
que fica ali na Avenida 15 de Novembro, não vou lembrar o número agora, mas fica entre a 15 de Novembro e a Avenida Erval, na esquina. Maringaense, conhece. Então lá tem o livro para vender, tem a Corrente Azul, tem a Família Rap, e é um livro muito legal para dar de presente, né? Para distribuir para as pessoas próximas, é bem importante. Quanto mais as pessoas lerem o livro, mais vão se interessar sobre o autismo, isso é importante. Sem dúvida. E a informação é o que vai fazer toda a diferença daqui para frente, né? Exatamente. Chegar uma informação de qualidade para as pessoas, uma informação que realmente conscientize as pessoas para não fazer até o errado, né? Porque tem embasamento teórico, né? Científico teórico. Então, não é só falar, tem um estudo por trás, né? A gente tem que estudar e estar sempre atualizando sobre isso. Sim, até porque, como eu te disse no começo da entrevista, né? Para mim era aquela criança que ficava só se balançando. Então não é isso. Então tem outros... Tem níveis, né? E cada um tem a sua característica. Isso, individual. Individual, ou seja, cada autista ele é único com a sua característica. Perfeito. Por mais que eles sigam, às vezes, padrões. Assim como nós, né? Eu sempre falo assim, por exemplo, todos temos habilidades, né? Então, por exemplo, uma pessoa com autismo tem habilidade, uma criança em montar quebra-cabeça rapidinho, cubo mágico, não sei o que lá. Tem outro, tem habilidade no futebol. Então, um moleque do futebol pode ajudar o moleque do quebra-cabeça, o quebra-cabeça pode ajudar. Então, essas habilidades são únicas para cada um, né? Então... Sem dúvida. Eu até achava que o Messi tinha espectro autista. Acho que veio mais para marketing. Porque ele foi comprovado até hoje, tá? Meio desligadão, assim, até hoje não foi comprovado. Mas o mais Musk marketing. Tem. O Musk? O Musk tem. Ele já Você viu o menino, revelou. O autista que quebrou o recorde mundial em 3 segundos do cubo mágico. Aí é o superfoco. Pode ser hiperfoco. Tipo, pode ser, hiperfoco. Pode ser. Dedicou demais ali e pegou. Eu vi um japonês fazendo uma vez, cara. Falou, não, pode baralhar do jeito que quiser, na minha frente. Aí eu catei aquele troço e falei, eu quero ver. Não foi em 3 segundos, mas assim, acho que foi uns 20 segundos, 30 segundos, estava pronto o negócio final, não é possível. E eu catava aquele negócio, tava, há horas. Mas o cubo mágico tem uma sequência, né? Se você decorar a sequência, você consegue resolver o problema. Então, só que tem alguns cubos mágicos que são diferentes daquele. Lá é o cubo tradicional. Lá é o tradicional. Tem uns tem que outros são com mais fáceis, tem umas com uma dificuldade maior. Mas ele resolve qualquer um que ele pegar ali. Provavelmente deve treinar nos outros também. Meu Deus. Quer mandar uma última mensagem pro pessoal? Eu queria agradecer mais uma vez. Eu acho que quanto mais a gente falar de autismo, né, é importante. O trabalho do social não é só o atendimento. O trabalho social existe várias formas, né? Estar aqui hoje pode ser um trabalho social. A gente tem que ver sempre isso. E todo mundo pode ajudar, né, Renan? Às vezes só de conseguir passar a informação de autismo para outra pessoa já é importante. Então, agradecer mais uma vez por estar aqui hoje falando de autismo. Imagina, prazer é nosso. Obrigado. E estamos à disposição. Legal, te espero aqui em outra oportunidade. Sempre que surgir alguma coisa, surgiu uma informação nova, quero levar atrás, vai ser sempre bem-vindo aqui. Obrigada. E que bacana o teu trabalho, parabéns. O trabalho do Instituto em si, né? Parabéns para as empresas que ajudam, que colaboram. Muito legal essa iniciativa. Eu acho que é algo que tem que ser levado à informação, tem que trazer uma informação de qualidade. É pouco ainda, né? Pelos números que você trouxe, eu acho que a informação ainda é pouca, né? Então, infelizmente no Brasil a gente tem pessoas que passam muito tempo na Netflix, na novela, no celular, consumindo bobagem, lixo ali, né? Enfim. E não consome uma informação de qualidade. Exatamente. Né? Infelizmente. E muitas vezes vai precisar dessa informação. Sem dúvida, porque a gente não sabe do futuro, né? Então, o Marcos Mion, por exemplo, será que ele sabia que eu tenho um filho? Né? Não tem como saber. Não tem como saber. Então, e também eu acho que é a forma que a família resolve encarar as coisas, né? Então, por exemplo, eu sempre falo muito sobre isso. Eu saio na rua, vai chover. Eu tenho 2 opções. Vai chover, que saco, vou ter que correr, vou ter que pegar um Uber, não sei o quê. Ou... Vai chover, vambora. Vambora, tomar banho de chuva. Exatamente. Então é a forma... perspectiva de cada um, né? É a forma com que a gente enxerga. Eu queria deixar um recado que dia 22 de setembro vai ter um jantar beneficente do IMA. A arrecadação vai ser revertida para o IMA num projeto específico de acolhimento de pais. Então a gente vai conseguir, através dessa verba, montar uma equipe, uma turma de pais, né, que tiveram o primeiro contato do diagnóstico para fazer o processo de acolhimento, aceitação, capacitação, treinamento
Então é dia 22, é uma parceria com a Assim, né? E vai ser revertido para o Instituto, isso aí é muito 22 importante. agora. Dia 22 de setembro. Setembro, vai ser aonde? Vai ser no Leblog. Eu vou confirmar, mas a Assim já tá divulgando certinho as informações corretas. Pra gente. Manda sim. Vai deixar Bacana. Então dia 22 vai ter um jantar. Se der, nós vamos lá. até ótimo, vai ser muito bem recebido por nós, gente. Vai ser muito legal. Vamos sim. Dá uma olhada no site da Assim, se tem já a informação, a gente já marca, já agenda, já deixa certinho. Eu acho que tem a arte também. Nesse dia 22 vai ter um leilão, aí vai ter a apresentação do IMA também. Então eles têm um instituto Assim também, então eles estão bem envolvidos na parte social, isso é muito importante. Eles têm esse olhar diferenciado, né? Isso aí A Assim colabora muito com o Maringá. Muito mesmo. Muito. E a gente precisa desse apoio, né? A gente precisa dessa visibilidade dessas empresas que estão associadas, desses empresários, para que a gente tenha um melhor trabalho desenvolvido possível, né? Para essas pessoas. O Escabora veio aqui e a gente estava conversando. Eu acho que não vai estar aí não, Cláudio. Mas ela levanta informação, passa pra gente talvez depois. No Instagram do... Na sexta que vem... mas aí na sexta que vem a gente anuncia aqui no podcast também. Convida as pessoas. Isso é importantíssimo, gente. O Escabora veio aqui e ele passou números pra gente. Eu gosto muito de trabalhar com números, sabe? Porque eu acho que daí traz uma... E hoje em Maringá tem muito MEI. Ou seja, muita gente saiu da carteira assinada e foi empreender. Isso é maravilhoso, né? Só que o problema é que a pessoa que trabalhou com carteira assinada e resolveu empreender, ela não tem, porque na nossa educação, a gente não tem aula que eu acho que deveria ter, matemática básica, não na questão básica de ensino, eu digo assim, matemática aplicada para as finanças, matemática aplicada para casa, né? Educação financeira. Teve um deputado, acho que o Nicolas, ele lutou para colocar isso na escola e ainda foi criticado. Não acredito. Quer dizer, não sei na tua época, mas na minha... Eu tive aula de religião na escola, que geralmente era uma professora católica que eu ia lá ficar ouvindo sobre a Igreja Católica. Poxa, sei lá, eu acho que religião é algo que, na minha opinião, é bom. Na minha opinião, é bom, faz bem para a sociedade, para quem sabe também conduzir, né? Mas eu acho que num país que nem o Brasil, uma aula de matemática de gestão financeira, inglês, desde a primeira infância, já ter esse contato, não deixar a partir do... Acho que seria bem mais interessante, muito mais produtivo. Exatamente. É que as escolas, talvez não só no Brasil, né? A gente tem uma característica meio retrógrada. A gente não teve uma evolução na educação, né? E essa falta da evolução gera essas consequências, né? Então, tudo que a gente está sentindo falta hoje deveria ser percebido há um tempo atrás. Né? Se tivesse essa percepção há um tempo atrás, talvez seria um pouco diferente hoje, porque a evolução é muito rápida, né? Quem diria? Na minha época, quando eu comecei a universidade, a gente tinha disquete, a gente ia na biblioteca coletar. Hoje pegava livros e mais livros, hoje está tudo na palma da mão. Exato. Né? E olha a evolução como foi rápida, né? Então, as escolas têm que estar preparadas para isso. Antigamente falava assim, ela engravidou sem querer e tal, né? Porque a menina e o rapaz, né? Não tinha informação da sexualidade, chegava na escola, não tinha informação, falar isso com os pais muitas vezes, vergonha, tabu, aquela coisa toda, então ia ter lá o primeiro momento e acabava engravidando. Aí eu acredito no sem querer, porque não tinha informação. Hoje tem aula de educação sexual na escola, sabe? Então eu fico meio... quando fala assim, engravidou sem querer. Para... Sabe assim, tanto método contraceptivo que existe hoje. Onde que há 30 anos atrás falava de pílula no dia seguinte? Acho que nem existia. Sabe? Então, assim, preservativo dado no posto. Então, hoje nós estamos na era da informação. Falta para o Brasil verdadeiros políticos que trabalhem em prol do Brasil e não em prol de si mesmo. Né? Porque a gente vê, eu não vou falar nomes, bem que eu gostaria, mas ultimamente não está dando para falar. A gente vê muito político que ele entra para a carreira política, né? Porque é uma carreira, uma profissão, mas ele entra pensando no benefício próprio. Então, ele não entra para ajudar, para fazer alguma coisa em prol da população. E o Brasil está carente disso, sabe? É que aqui no Paraná, onde nós estamos, principalmente Maringá, uma cidade bem desenvolvida, a gente não vê tanto.
Mas lá no Nordeste, pra quem já foi pra lá, já teve a oportunidade pro Nordeste? Não conheço o Nordeste. Eu já fui. 2 vezes. E é uma cultura totalmente diferente, né? Não, mas eu digo assim, eu digo na questão de, por exemplo, saneamento básico. Eu sou aquele cara curioso, então eu vou pro Nordeste, toda cidade é igual, tá? Se o dia chegar aí você vai ver. É assim, ó. Eu fui pra Maceió, por exemplo, eu e minha esposa. Chega lá, na onde o turista anda, é lindo. É lindo. Aliás, Maceió é linda. Eu amei aquele lugar. É um lugar que eu tenho vontade de voltar. É tudo lindo, as praias são maravilhosas, mas é onde o turistinha tá andando. Mas isso aí... Se tu entrar pra dentro da periferia, a maioria dos problemas das cidades litorâneas é esgoto a céu aberto. Mas, Renan, vamos pensar o seguinte. O gringo que vem pro Brasil, o estrangeiro que vem conhecer o Brasil como turista, pra onde que ele vai? Ou ele vai pro Nordeste, ou ele vai pro Rio de Janeiro, ou ele vai pra São Paulo a negócios, certo? Você não vê turista indo para Curitiba, no máximo Foz do Iguaçu, para Porto Alegre, muito difícil, certo? Então a imagem que o estrangeiro tem é realmente do Nordeste ou do Rio de Janeiro. Então tudo lá envolve turismo. Então tem sempre aquela situação da cultura, às vezes, deles, de tirar uma expertise na venda de uma água, sabe? Em cima dos gringos. Então a imagem é passada através disso. E o Brasil é muito mais que isso, né? O Brasil é um dos principais produtores na agricultura. Sim, lá em Maceió eu tive a oportunidade de visitar a fazenda da Sococo, sabe? Então assim, é algo fenomenal. Mas o que eu te digo assim, o que falta são políticos que olhem realmente para essa carência do Brasil e não fiquem só nas falácias, que façam alguma coisa. Sim. Então que resolva. Gente, pleno 2023, era da informação, nós temos pessoas que não têm saneamento básico em casa, que não têm esgoto, que é o mínimo. Uma condição de vida. Agora, aí vamos colocar a situação da nossa conversa aqui. O nosso papo estava encerrando, que eu não vou prolongar. Nasce uma criança no meio de uma família que não tem nem saneamento básico e ela tem espectro autista. Imagina como é que vai ser a vida dessa criança. Nesse caso, em muitos casos, se você for pensar por esse lado, às vezes o autismo é uma coisa muito pequena para essa família. Perto do que essa família passa, porque daí a gente tem que falar sobre isso mesmo. A gente tem que falar sobre condição de vida, que é a parte de saneamento básico, que é, né, onde mora e tal. A gente tem que falar sobre, muitas vezes uma família tem abuso sexual, drogas, violência. Então, é muito mais coisa por trás, né? Se você for pensar assim, nas dificuldades dessas pessoas, dessas famílias. Por isso que a assistência social tem que estar mais presente, né? Porque o autismo muitas vezes não é o mais que agrava essa família. Às vezes tem coisa muito maior. Existem problemas piores, muito pior, piores, né? Então a gente tem que pensar por esse lado também, sabe? Abuso sexual para pessoas com PCD, para crianças com PCD, é um número gritante e ninguém fala disso. E a gente tem que falar disso, porque são crianças totalmente vulneráveis. Né? E isso aí é preocupante até o ponto do banheiro mesmo. Não existe, poucos lugares estão preparados para isso, né? Para ter um banheiro família, para ter um banheiro diferenciado, né? Então a gente tem que focar nisso também. Né? Sem dúvida. Então são pontos importantes que a gente tem que falar. Aqui em Maringá os shoppings estão tendo, né? Eu tenho, pelo menos o Catuaí tem. Chega lá, tem banheiro, tem fraldário, tem tudo bem, sim, isso é bem divididinho. E é uma coisa nova que tá vindo agora, porque eles não tinham, né? Não tinha, mas assim, sabe assim, por que tem? Aí eu vou te falar, não é porque eles são bonzinhos, é porque é obrigatório. Aí você pensa assim, eu tenho um filho de 12 anos, ele é um pré-adolescente. 12 anos para 15 anos é um homem, é um adulto, é um homem e tal. E ele é totalmente vulnerável, né? Como que eu vou num shopping, por exemplo, e vou deixar meu filho entrar no banheiro masculino? Sozinho. Não dá. Você consegue entender? Isso aí não é só em shopping, não. Isso aí é em clube. Os importantes que a gente tem que começar a trabalhar. E aí faz o que nessa situação? A gente vai no banheiro do PCD, ou ele vai comigo mesmo e pronto. E tô encarando que tem que viver isso aí. A gente vai. Entendi. Porque aí tem que acompanhá-lo. Ele consegue sozinho, mas por questão de muita gente, por segurança, acompanha. Porque a gente não sabe. Quando uma criança vulnerável entra no banheiro masculino, a gente não sabe o que vai acontecer lá dentro. Sim. Não é verdade? Sem dúvida. A gente não sabe. Assim como vice-versa, né? Dos dois lados. Então... Sem dúvida. Olha só. Nossa, agora com esse pensamento a gente vai além, hein? E aí você tem que falar também sobre... Quantas situações ao longo do dia a dia... que uma mãe atípica passa para poder estar com o filho e oferecer para ele o mínimo possível, que são direitos, né? Que são os direitos. Sem dúvida. Mas eu digo assim, nossa, vai agora... Se a gente parar para pensar, vai muito além, né? Vai longe.
Caramba! A gente tem que falar sobre o mercado de trabalho. Se a gente falar sobre o mercado de trabalho, como essas crianças vão crescer e que número que vai estar? Né? A gente tem 80% de pessoas com PCD fora do mercado de trabalho. Esse número é gritante, não pode. É impossível todas as pessoas não terem uma habilidade de trabalho. É impossível. Talvez falte oferecer. Eu trabalhei na antiga GVT, que tinha aqui em Maringá. Sempre foi em Maringá, lembra? Sim, lembro. Tinha 3 mil pessoas lá trabalhando lá. E eles tinham que colocar cotas, por cota. E tinha o pessoal que trabalhava lá. Mas tinha muito deficiente físico, né? Eu acredito que o espectro autista não tinha, pelo menos eu não conheci. Mas tinha bastante deficiente físico. Eu já vi em mercados aqui em Maringá. Sim. Até um rapaz lá é bem meu amigo. Toda vez ele conversa comigo. Tem espectro autista, mas o dele é bem light, sabe? Bem leve. E ele tá trabalhando, e muito trabalhador. Tem vezes que falta gente lá, ele tem que dobrar lá, e ele dobra, ele vai pra cima, trabalha todo dia. E a gente tem que pensar, Renan, que essas crianças hoje, elas ficam a maior parte da vida na fase adulta. Elas ficam a menor parte da vida na infância, né? Então você coloca a infância ali de até 10 anos, né? Depois já começa a adolescência e fase adulta. Então a nossa maior fase é na fase adulta mesmo. A gente tem que focar nisso, porque essa leva de crianças com autismo, daqui 10 anos vão estar adultas. E o que a gente preparou para eles? Né? A gente não preparou nada. E aí depois dessa fase adulta tem a fase idosa, né? Que daí são os idosos PCD. Sim. E a gente tem que começar a falar sobre moradia assistida, sobre outras coisas que já tem em outros países que ainda não tem no Brasil. Porque senão fica tudo a cargo da família, né? E se a família também não tiver uma preparação, aí fica mais difícil ainda. Na verdade, assim, no Brasil, quem faz mesmo é a família. A gente percebe que tem muitas famílias empenhadas para tentar ajudar de uma certa forma. Isso aí existe muito, mas falta o apoio político. A gente precisa desse apoio político. Caramba, quanta coisa para conversar sobre isso, hein? Daria aí o assunto com um podcast para a tarde inteira. A gente tem um podcast da Jovem Pan chamado Autisplay, né? Que a gente só fala sobre autismo. Então eu queria agradecer o pessoal que abriu esse espaço para a gente falar sobre autismo, né? E agradecer a vocês também por esse convite. É isso aí. Pessoal, estivemos aqui falando sobre o transtorno do espectro autista. Algo muito importante, trazendo a conscientização. Espero te ver outras vezes aqui para vir falar sobre isso. Eu acho muito importante falar sobre isso mesmo. Principalmente depois dos números que eu vi, que é alarmante. Precisa ser tomado atitudes agora. Porque quando a gente fala de política pública, quando a gente fala de país, a gente tem que fazer coisas agora para dar resultado daqui a 5 anos. Exatamente. Sabe como é que é, né? Sim. Então, a gente tem que começar a fazer isso e principalmente trazer à população a informação correta, né? Então, você estiver na sua família, busque informação, como lidar com essa criança, como lidar com... Enfim, com toda a situação que isso engloba, que a gente conversou sobre várias coisas aqui, você viu a dificuldade de ir ao banheiro, por exemplo, né? Porque não dá, precisa de segurança. Gente, vamos olhar para isso. Vamos olhar para o que está acontecendo agora, tomar decisões agora. Se cada um fizer um pouquinho, se cada um vai lá, fala um pouco, pega um pouco de informação, poxa... Muda uma sociedade, né? Pensar diferente muda o mundo, né? Então, Quer ver uma mudança de sociedade? Vai para o Rio Grande do Sul. Nossa, completamente diferente. E eu nem fui. Eu morei em Francisco Beltrão, que é colonizado por muito gaúcho. Eles são completamente diferentes. Não tem... eles são meio brutos, assim, sabe? Bate, mas vamos fazer logo, vamos, não sei o quê. E tá feito, tá bom. A gente tem muita diversidade cultural. Né? Não, é uma delícia, né? Mas assim, ver que como que a cultura é tão diferente, como que as coisas funcionam. É tão engraçado isso, sabe? E em alguns lugares estagna. Né? Então, e essa falta de informação, vamos levar isso para frente. Perfeito. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada mais uma vez, Renan. Obrigado mesmo. E você está acabando a entrevista, compartilha, curte, você já sabe o que tem que fazer aí. Compartilha com o máximo de pessoas possível, porque essa é uma informação de qualidade que ela nos trouxe, né? E precisa ser repassado para o maior número de pessoas possível. Beleza? Excelente sexta-feira para você, ou se estiver assistindo isso aqui gravado, excelente dia, que esteja tudo bem. Ele tá me dando outro sinal ali. Acho que é pra ler o que tá escrito ali. Instagram. Tá. Instagram do Instituto. Instituto _IMA. Segue lá o pessoal também. Quem quiser apoiar o Instituto, tá aqui o telefone também, ó. 44-3354-8623 ou 991756790.
Mas na época da informação, você entra lá no Instagram, que é mais fácil, já segue, vai acompanhar o conteúdo. E pode mandar mensagem, gente, que eu mesmo respondo, eu mesmo abasteço, é tudo caseiro. Eu mesmo faço essas coisas do Instagram, então é bem acessível. Que legal. Não, mas tá muito bonito. Eu trabalho com marketing, posso dizer. Desce aí, Cláudio. Olha, tá muito legal. Muito bacana seu Instagram. Que legal. Parei um pouquinho, Cláudio. Esse aqui é do jantar, isso mesmo. Esse aqui é do jantar. Esse aí é um livro que a gente fez com o pessoal dos Estados Unidos, né? E esse aí é do jantar. Que legal. Ó, dia 22/9, às 19h30, Vivaro Eventos, perdão. Vivaro Eventos. Isso mesmo. Ô, Cláudio, você vai deixar a gente ver, não? E vai ter show do Lucas e Giba e do Fabiano Assis. Olha, vai ter Arena Sertaneja. Vai ser bem legal. Vai ter vai ter um leilão beneficente também. Vai ter uma participação do público. Vai ser bem legal, gente. Eu espero vocês lá. Valor R$250 com bebidas. Isso mesmo. Meu Deus. Esse valor é unitário ou casal? É unitário. Vou chamar minha esposa pra ir. Que bacana. Cláudio, bora? Bora. Nós já estamos combinados, hein? Que legal. Pessoal, jantar. Aí deixa eu te dar uma dica. Os livros, eles estão à venda na internet? Não, por enquanto não. Eles estão sendo vendidos na recepção do Hotel Metrópole mesmo, por enquanto. Tá. Tem bastante livro? Temos. Se quiser umas dicas, eu posso te ajudar com isso. Precisamos. A gente coloca para vender. Será muito bem-vindo. A gente coloca para vender num site, por exemplo. Dá para pôr no Mercado Livre. E agora, dá para pôr... Vou te dar essa dica de ouro, hein? Essa dica de ouro é quente, hein? Coisa nova, hein? Bala. Você consegue colocar na Amazon. E eu vi teu livro em inglês. Você consegue colocar na Amazon. A Amazon faz a venda para você. Muito bom. Bem legal. E aquele em inglês, ela faz a venda lá nos Estados Unidos para você. Que maravilha. E você... Aí fala assim, mas eu vou colocar o e-book para vender? Você coloca o e-book. E aí lá na hora de subir na Amazon, você coloca lá, por exemplo, capa normal, que é essa capa aqui. Sim. Né? Se a pessoa é que nem eu, que não gosta de ler no celular, ela vai lá e quer comprar o impresso. A própria Amazon, quando você coloca o arquivo, a própria Amazon faz a impressão, faz a encadernação e envia para a pessoa. Vamos conversar. E você fica com 70% dos royalties. Nesses próximos meses, a gente está lançando um outro livro, que é uma parceria com o Abracinho. O Abracinho é um projeto social do Cristiano Ronaldo. Ele está no Brasil e ele é direcionado para crianças com câncer. E nós estamos desenvolvendo agora, em primeira mão, a gente não falou isso para... Né, nós estamos só desenvolvendo. Legal. Que nós estamos fazendo esse boneco para o autismo. Então, a gente vai fazer um livro também associado ao boneco para fazer o trabalho de inclusão nas escolas, né? Então, nós vamos vir aqui falar também sobre o Abracinho, acho que é legal. Né? E tentar divulgar o máximo possível. Passei isso porque é uma forma da gente levar a informação e uma forma também porque eu sei que tudo vai dinheiro. E o Instituto precisa de dinheiro. E como não tem uma ajuda pública, na tudo correria... que vier é bem-vindo. Eu trabalhei no Instituto que era para alcoólatras. Era, sabe, dependência química e tudo mais. Recuperação. Era bem punk. E a gente recebia empresa, não era daqui, era próximo, cidade próxima. E a gente recebia doações das empresas aqui de Maringá. Mas às vezes o orçamento não fechava. Então a gente tinha que sair fazendo rifa, pizza, e sair vendendo salgado. E fazer, a gente tem bastante, a gente tem muitos profissionais voluntários que nos ajudam, né? Mas a maior dificuldade do voluntariado é conseguir manter. Né, porque eles precisam receber, a gente sabe, né, e a gente não consegue manter a frequência desses atendimentos, né, e acaba às vezes comprometendo o tratamento dessas crianças. Então a forma voluntária a gente consegue ter, mas talvez em outras situações, né, mas na parte do atendimento a gente tem muita dificuldade. Porque aquele profissional ele tem também, a gente também tem que entender que ele tem, né, uma vida ali, ele precisa fazer, é difícil um profissional que consiga pegar um dia do trabalho dele e falar, não, esse dia eu vou disponibilizar para o Instituto. Isso. E a gente não pode ter essa ruptura, né? A gente tem que manter uma sequência. Claro. Então é uma responsabilidade muito grande pra gente. Eu imagino. Então, deixa a dica aí, se precisar de mais dicas aí de marketing, conta comigo. Eu vou te seguir no Instagram aqui, me segue lá, a gente troca contato, tá? Tô à disposição. Obrigada, Renan. Para você que assistiu até aqui, muito obrigado. Fiquem com Deus. Papai do Céu abençoe sua vida. E bora lá, sexta-feira que vem vai ter mais uma convidada. Esse programa tá ficando rosa, porque a mulherada vai dominar o mundo, já falei isso. Vai ser uma empreendedora, Cláudio. Uma empreendedora. A mulherada tá vindo aqui
Todas. Empreendedoraça tá vindo aqui. Já veio umas 3 assim e fazendo coisas grandiosas. Meu Deus, chama homem, os caras não vêm não. Eles estão ficando com medo das mulheres. Tem que ter medo mesmo. É isso aí. Muito obrigado por você. Até a próxima. Jornalismo de verdade. Vai chegando o Atlético. Luiz Fernando vai pro chute! Tá na rede! Gol do Atlético! Luiz Fernando, camisa número 11, buscando a artilharia do Goianão, recebeu na entrada da grande área com toda a categoria. Esquerdo, 2 jogadores na barreira, Shailon no levantamento, olha o desvio do Alex, tá na rede! Gol do Atlético! O zagueirão artilheiro, aproveitando mais uma assistência do Shailon no estado. O Felipe Cruz, é ele que recebe. Cruzamento, bola para área, chegou o Santa Cruz. Gol! É do Santa Cruz! Matheus Bambu, a gente falava dele, a gente alertava. E contra o Marlon, cruzamento, Ítalo! Vitor, bolão pro Jaderson, tá na cara do gol, é gol! Leão na final! Gol! É do Remo! Cauli, toca pro meio, Tassiano! Assistência do Cauli, rolou bola pro lado, condição legal, tapinha pro gol vazio. Dessa vez não teve o Wagner Leonardo para tirar o gol dele. Tá citando. Muito marcado, abriu com Juba, cruzamento pro Cauli. Gol do craque! Gol de quem veste a camisa pesada do tricolor! Cauli! Pro Mateuzinho! Bateu pelo Mateuzinho! Sobrou pro Mateus! Tá sumidaço. Tá sumido. E o Gonçalo Ramos fora o Mbappé. Vai levar uma vaia monstruosa, obviamente.
Imagina, foi vaiado com a seleção francesa, né? Vestindo a camisa da França, foi vaiado pelo Velodrome na terça-feira. Então hoje não é diferente. Desde que todo mundo sabe que ele não vai ficar no Paris Saint-Germain, o Luiz Henrique, né, não hesitou em deixá-lo no banco, em tirá-lo no meio do jogo. Pega na área, fez o corte, a batida pro gol, desviou, Matheus, gol! Que time é esse? Que sintonia com a torcida é essa? Numa final de campeonato baiano. Lançamento do Mateuzinho pro Zeca é bom. Cruzamento, Yuri Caixinha! Cruzamento, olha o toque de cabeça, Otero! Gol! Do Santos! Otero! Tanto chegou no primeiro tempo, tanto agrediu o time do Peixe, que logo no começo da etapa Tchê, bateu! Gol! Do Botafogo! Pular para salvar o Botafogo. Olha a resposta, olha o gol! Jornalismo de verdade. O exército de Israel anunciou nesta segunda-feira que 600 soldados morreram desde 7 de outubro de 2023, quando começou a guerra contra o movimento islamista palestino Hamas na faixa de Gaza. Em seu site oficial, o exército informou a morte de Nadar Cohen, de 20 anos, natural de Haifa, e revelou que 600 soldados morreram em Israel e nos territórios palestinos desde o início da guerra. Pelo menos 256 soldados morreram na faixa de Gaza desde 27 de outubro, quando começou a operação militar terrestre em represália ao ataque do Hamas de 7 de outubro, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais israelenses. Mais de 300 militares morreram durante o ataque do Hamas em 7 de outubro contra o território israelense. Outros militares morreram na Cisjordânia ocupada e na fronteira com o Líbano, onde desde 7 de outubro acontecem trocas de tiros quase todos os dias. Além disso, mais de 1.500 soldados israelenses foram feridos em território palestino desde o início da operação terrestre. A lista de baixas de guerra publicada pelo exército israelense com os mortos desde o começo do conflito inclui soldados e reservistas. Você, aposentado e pensionista, e quer economizar na hora da compra de seus medicamentos? Você precisa conhecer a Farmácia Hiperpopular.
Lá você pode fazer teste de glicemia na hora. Você encontra também aparelhos como umidificador de ar e aparelhos de medir sua pressão arterial, perfumaria, tintura para cabelos, produtos infantis e muito mais. Produtos de qualidade e segurança. Farmácia Hiperpopular. Lá você encontra seus medicamentos com preços baixos e com descontos de até 60%. Você também pode encomendar seu medicamento, que será entregue no conforto de sua casa. Ligue 44 3034 2525 ou pelo WhatsApp 998 690 56. Fale com o Helder. Farmácia Hiperpopular. Fica na Avenida Pedro Taques, número 2812, Jardim Alvorada, Maringá. Falou em farmácia, falou Hiperpopular. Já imaginou ser o responsável direto de milhares de lindos sorrisos por aí? Pois é, com o curso técnico de prótese dentária da Faculdade Andreotti, você pode. Pode trabalhar em clínicas, hospitais com alas odontológicas, laboratórios e, do lado do cirurgião dentista, arrumar milhares de sorrisos por aí. Nosso curso aqui, formação em 1 ano e meio e, certificado pelo MEC. Gostou? Laboratórios especializados, professores prontos para receber você. Vem pra cá, vem pra Faculdade Andreotti, 4001-7777. Liga agora! Você esqueceu sua chave trancada dentro do seu veículo? Não se preocupe, a nossa equipe especializada em aberturas automotivas e residenciais, Maringá Acessórios e Chaveiro, serviços de chaves em geral com total segurança, chaves automotivas de vários modelos, controles de portões e fechaduras digitais. Você também encontra na Maringá Acessórios e Chaveiro, trava de segurança, cadeado, carimbos, tag de acesso, serviços de total segurança e garantia. Atendemos a domicílio. Está precisando de serviços de emergência? Então entre em contato pelo WhatsApp 44 99995 4999 ou ligue 30 31 54 46. Nosso endereço comercial é Rua Piratininga 691, lojas 4 e 5, no centro de Maringá. Conheça nosso Instagram, @Maringá Acessórios. Procurando chaveiro, ligue Maringá Acessórios e Chaveiro.